Bom, eu preparei para vocês uma linha do tempo. Uma linha do tempo da guerra da Ucrânia. Professor, o que está acontecendo na Ucrânia? Bom, aqui tem uma linha do tempo, tá? Esse material está aí. Bom, essa linha do tempo, galera, ela vai explicar tudo o que aconteceu. Então, você começa a ter uma crise, né? A Rússia, tá? A Rússia ela começa a cercar a Ucrânia, mandar tropas para a fronteira desde novembro do ano passado, certo? E aí você tem aí a Rússia, ela tem a história lá de 2014 que ela invade a Crimeia, depois ela tem a Geórgia. Então você tem processo que a Rússia vai testando a OTAN e os Estados Unidos para ver se eles vão atacar ou não. E eles não atacam. E a Rússia ganha força com isso. Ela começa a fazer um entorno à Ucrânia desde o ano passado. Tá? A gente já vem falando dessa possibilidade de conflito. E aí, quando ele vê que dificilmente os Estados Unidos vão entrar numa guerra contra eles, uma guerra direta, os Estados Unidos nunca entram numa guerra direta, né, contra ela, contra a Rússia. Aí o que o Putin faz? Ele pega duas repúblicas, são separatistas, né, Donetsk e Luhansk, são duas repúblicas separatistas, fazem parte da Ucrânia, mas querem se separar. O que ele faz? Ele invade não, ele reconhece. Ele fala o seguinte, ó, reconheço vocês como independentes. Ninguém do mundo reconhece. Eu reconheço. Porque para que você se reconheça. Para que eu falo assim hoje. Eu sou, sei lá, a minha cidade é independente do resto do Brasil. Não adianta eu falar, as pessoas, os outros têm que reconhecer. Então, quando a Rússia reconhece, opa, dá força para as repúblicas separatistas. Aí a Rússia fala o seguinte: olha, eu vou mandar tropas para ajudar essas repúblicas a se separar da Ucrânia. Aí ela envia essas tropas, tipo na quarta-feira. Ela fica quarta, quinta, sexta, ninguém faz nada. Ela já começa a mandar armamento para o território ucraniano, mas que ela diz que não é mais ucraniano. Então, esse é o primeiro ponto importante, dia 21/2. E aí, ninguém faz nada, só fala que vai fazer sanção à Rússia. Dia 24/2, ela definitivamente entra no restante da Ucrânia. Mas no dia 21 ela já tinha entrado, ela reconhece. E aí ela entra. Os motivos do Putin, quais são? Segurar o avanço da OTAN para o leste europeu. Isso é algo que incomoda ele demais, tá? Incomoda ele demais. Bom, outra coisa importante. Ele volta naquela ideia de grande Rússia, né? Ele não aceita ter perdido o processo da Guerra Fria, né? Ele quer voltar aquele grande Império Russo. Então, eu não vou ler todo esse relatório aqui para vocês, mas está no material, tá? Tá dentro desse material aqui que eu preparei. Eu só vou pegar os negritos que são os mais importantes, tá bom? Mas está toda uma linha do tempo, tudo bem? Você quer entender a guerra da Rússia e da Ucrânia? Tá aqui. Até hoje, até nesse momento, eu peguei os pontos mais importantes. Então tá naquilo que você está vendo. Tudo bem? Bom, então vamos lá. A Rússia invade, o petróleo dispara, o trigo também, petróleo dispara porque começa a sanção econômica à Rússia, não vamos negociar com a Rússia. O mundo fala, não vou negociar com a Rússia. Né? A Alemanha que fica quieta. A Alemanha que fica quieta. Por quê? Porque a Alemanha tinha acabado de construir um gasoduto, o Nord Stream 2. O Olaf Scholz, né, o primeiro-ministro alemão, ele segura a onda, ele fica quietinho, quietinho. Mas a Alemanha é a maior potência da Europa. Ele demora uma semana para se manifestar, porque ele sabe que vai dar prejuízo econômico isso, mas ele não teve outro jeito. E aí ele se posiciona contra a Rússia. Mas ele ficou quieto, né? Porque esse gasoduto ia facilitar muito a vida da Alemanha, que depende do gasoduto russo. Então o preço dispara, tá? Aí a Rússia bloqueia Twitter, ameaça o Facebook, começa controle de mídia, né? A Europa responde com sanção econômica, os Estados Unidos e os países do G7 tiram a Rússia do SWIFT, que é o sistema que tem mais de 11 mil bancos do planeta, que é o sistema de pagamento, né, do planeta. Né? Quando você manda algo para o outro banco, sai do Itaú para o Bradesco, passa pelo SWIFT, é tipo uma certificação digital que mostra que aquele dinheiro realmente existe e tudo mais. Então a Rússia não podia nem receber pagamento, nem enviar pagamento. Ela foi correr para onde? Para a China. Tá? Bom, a Rússia está sozinha nessa parada? Não está. Tá? Ela não está sozinha, ela sabe que os Estados Unidos e a OTAN não vão invadir
não vão ir para confronto direto com ela. Então, eles vão fazendo sanções econômicas e mandaram ajuda, né, militar, assim, de armamento, mas não mandaram tropas. Quem ajuda a Rússia? Tá? Um grupo chamado OTSC, tá? Que são Organização do Tratado de Segurança Coletiva. São os chapas da Rússia. Tá? São aqueles que a Rússia manda, tudo bem? Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e a China é aliado de conveniência. A China, ela condenou, falou, olha, eu não acho que tem que ser assim, mas não vou fazer sanção econômica. Então a China ficou bem para o Ocidente, porque ela não apoiou total a Rússia, e ela ficou bem para a Rússia, porque a Rússia não tem outro lugar para recorrer que não seja a China, certo? Bom, o Zelensky assina pedido para entrar na União Europeia, porque se ele entrasse na União Europeia, ele poderia, né, ter maior proteção. E o motivo, né, um dos motivos alegados pelo Putin para não aceitar, né, que a Ucrânia entrasse, na verdade, na OTAN primeiro, a União Europeia foi depois que ele pediu para entrar. Mas ele pediu para entrar na OTAN. A Ucrânia pede para entrar na OTAN e os Estados Unidos não veta. Isso deixou o Putin, ele precisava de um motivo para invadir. Ele invade quando a Rússia, quando a Ucrânia diz, olha, eu vou entrar na OTAN. Ou seja, OTAN significa tropas americanas na minha fronteira. Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era aquela aliança militar que, durante a Guerra Fria, era contrária ao Pacto de Varsóvia feito pela União Soviética, que é a Rússia. Tá? Então, o que nós temos de importante aí para entender? O Putin arrumou o motivo. Ele não queria expansão para o leste, ele não queria que a Ucrânia, né, que tem uma grande fronteira com ele, fizesse parte da OTAN. Ele queria se precaver das possíveis ameaças ocidentais. Mas, na verdade, ele quer ganhar, né, o leste europeu todo para ele novamente, e ele queria uma guerra. Queria mostrar força. O Putin quer mostrar o seu soft power, seu poder de influência. Não é só armamento, não é só armamento. O Putin quer mostrar que é os olhos do mundo virado para ele. E ele conseguiu. Né? Ele conseguiu isso. Bom, coisa importante, tá? Guerra cibernética, guerra das fake news. Né? Então, numa guerra, gente, é narrativa. Né? Tudo que a Ucrânia fala, a Rússia fala que é mentira. Tudo que a Rússia fala, a Ucrânia fala que é mentira. E vira uma guerra na Rússia não existe guerra. A Rússia diz, a mídia russa diz que não é guerra. É uma invasão especial para proteção do território russo. É assim que o governo russo fala. Tá? E a guerra na Ucrânia é catastrófica para a alimentação global. Certo? Catastrófica. Porque você tem aí a questão do trigo, que a gente comentou agora mesmo. Nesse momento, nós estamos numa segunda fase da guerra. A Rússia tentou, de início, tomar Kiev, que é a capital, tomar o processo político, não conseguiu, a Ucrânia conseguiu se defender de forma até heróica no início, e a Rússia recua. A Rússia agora toma já o sul, principalmente a região de Mariupol, e agora ela está disputando no leste, né, as regiões lá separatistas, Donbass e Luhansk. Tá? Então, essas duas áreas são áreas que o conflito se mantém. Então, a parte de Kiev e a parte mais a oeste, a gente tem basicamente hoje na Ucrânia quase que uma vida quase normal, né? Mas ao sul e a leste a coisa continua bem forte. Parece que é uma guerra longa, que no início a gente apostasse que ia ser uma guerra curta, né? Uma guerra pequena. Mas a Rússia, na verdade, ela quer mostrar esse controle, ela quer mostrar a sua força, tá? Bom, tanto a Rússia, tanto a Ucrânia, né, elas se acusam de usar armas químicas e armas biológicas, ou seja, questões podem cair em química e biologia. O que é arma química, o que é arma biológica, tá? Então, vou mostrar agora para vocês. E a Rússia vem conseguindo se manter nessas sanções econômicas, principalmente por conta da China e da Índia, né? Aliados que estão comprando petróleo mais barato da Rússia e que estão vendendo para ela também. E a Rússia se preparou para isso. A Rússia fez reserva de petróleo, reserva de criptomoeda, reserva de ouro, tá? A Rússia se preparou para esse momento, mas ela tem aliados ali que estão ajudando ela. O que é arma química? Arma química são quaisquer tipos de munição ou artefatos que contêm substâncias químicas que atacam os sistemas do corpo humano. Há diferentes categorias de substâncias que podem compor as armas químicas, tá? Então, qualquer substância aí que possa atacar, né, o corpo humano, você vai ter ali como uma possibilidade de arma química. E armas biológicas, né?
elas são termos como disseminação proposital de agentes patogênicos. No início se falava que a Índia, né, algumas teorias da conspiração falavam que a China tinha criado o coronavírus, né, para criar uma guerra biológica no planeta e tudo mais. Enfim, como aquela época do Antrax. Então, uma arma biológica, um patogênico que você joga no ar, né, para envenenar a população pelo ar e tudo mais. Então, para saber isso aí, o que é uma arma química e uma biológica. E aí eu disse da guerra da narrativa. A Rússia começa a usar armas, né, de mísseis hipersônicos, mísseis, né, que viajam em 2.000 quilômetros teleguiados, né, extremamente rápidos, né, pela primeira vez. Então, eles vão mais rápido que 6.000 quilômetros por hora e atingem uma distância de 2.000 quilômetros. Então, atravessa da Rússia para a Ucrânia, direto. O Biden vai chamar o Putin de criminoso de guerra, ou seja, que comete crimes de tortura, que faz uma guerra sem justificativa. Né? O Kremlin responde, que é a sede do governo russo, fala que isso é inaceitável. O dilema da Turquia. A Turquia faz parte da OTAN, que está contrária à guerra, né? Mas ela é aliada da Rússia, né? Há muito tempo. Tá? Ela é aliada da Rússia há muito tempo. E aí você tem a Turquia no meio do caminho. Ela tentou fazer umas reuniões para eles se ajeitarem ali, mas não deu certo, não. Tá? Bom, em discurso no dia 9 de maio, 9 de maio é o dia da vitória da Rússia contra os nazistas, né, na Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, e nesse dia da vitória se esperava que finalmente o Putin dissesse, olha, é uma guerra, porque aí muda de patamar o processo. Mas ele disse que não e culpou a OTAN por ser responsável pela guerra. Ou seja, eu só fiz essa operação especial porque a OTAN me obrigou, porque ela ficou invadindo para a minha região aqui a leste. Tudo bem? Bom, alguns cercos, né, foram criados para que se passasse a população, né? Isso é um problema que a Ucrânia vai ter, que geralmente você tem em guerra. Então, vários refugiados, né, as saídas humanitárias que aconteceram, você vai ter aí hoje, né, a Ucrânia tinha 45 milhões, você tem por volta de 10 milhões de pessoas que saíram da Ucrânia. Então, hoje por dia, a Ucrânia está perdendo 100 soldados por dia. Mais 10 milhões de habitantes que saíram, né, você tem aí uma população, né, perdida em mais de 20% da população já foi embora, e é difícil voltar. Então, uma situação complicadíssima que a Ucrânia vai ter, problema de PEA, população economicamente ativa, problema de taxa de natalidade, a maioria das pessoas que estão morrendo são homens, né? A maioria do exército ucraniano é o exército masculino, você em guerras em geral, você tem uma perda de homens, e aí depois você tem uma dificuldade de reposição da população, de taxa de natalidade, mas agora uma perda de PEA também. Então, uma situação bem complicada. População economicamente ativa, população ou PIA, população em idade ativa, pode cair também. Tudo bem? Bom, soldado russo, né, foi condenado à prisão perpétua por crime de guerra na Ucrânia. Então, o cara matou um senhor de 62 anos que não tinha absolutamente nada a ver com a guerra. Ele matou um civil com um tiro nas costas. Um soldado de 21 anos foi condenado à prisão perpétua. Tá? Nós tivemos o Fórum Econômico de Davos, na Suíça. A Rússia foi banida depois de 2 anos. Não tivemos por conta da pandemia. Nós tivemos agora esse fórum, né, presencial, e a discussão girou em torno da guerra da Ucrânia. Como é que é um fórum econômico para discutir como é que o planeta vai se virar, né, pós esse processo econômico tão grave, né, e tentando algumas mais sanções econômicas à Rússia. Tá? Bom, líderes europeus visitam a Ucrânia. Então, Alemanha, Itália, França, né, o Boris Johnson do Reino Unido, quiseram se juntar ali para poder mostrar para Kiev que eles vão apoiar a Ucrânia até o fim. Bom, a Bárbara fez uma pergunta. Bárbara, é o seguinte, no início, né, parecia que o que o Putin queria era uma guerra rápida, tomar o controle político e tudo mais. Então ele mostrou força. Mas depois a Ucrânia conseguiu se virar, e a ajuda vinda militar de fora, a ajuda humanitária, né, meio que empatou o tamanho da força do exército, porque a Rússia está lutando com uma parte do exército dela, a Ucrânia com todo o seu exército. Então, você acaba dando uma paridade de exército, e o que a Rússia, no final das contas, queria, assim, antes de todo o processo, ela queria ter o controle dessas áreas separatistas.
Quando ela viu que Kiev não ia rolar, que a Ucrânia ia defender com tudo, ela se concentrou no sul e ela está tendo grandes vitórias no sul. Na guerra não vai ter muitos vencedores. A Rússia vai dizer, olha, tomei os territórios separatistas que eu queria e tirei uma saída do mar da Ucrânia. A Ucrânia vai falar, olha, eu consegui segurar a capital e esses territórios já eram separatistas mesmo. Enfim, se a guerra terminar, tá bom. Então é isso, né? A narrativa desse momento é essa. A Rússia não conseguiu o que ela queria de cara, mas se ela já tomar 2 territórios que ela já tomou, Mariupol já tomou, né? E hoje, já 2 cidades a leste ela vai tomar também, possivelmente a Rússia já sai vencedora com isso. E a Ucrânia não sai tão perdedora como a gente acreditou no início que ela ia sair, porque ela conseguiu segurar Kiev com a ajuda da OTAN, dos Estados Unidos e de alguns outros países europeus. Por quê? Se a Rússia toma a estrutura política, aí você muda, você perde realmente aí a soberania do país. Porque você toma a capital e toma o centro político. A Rússia não conseguiu o centro político, mas vai conseguir tomar territórios, ok?